copo meio vazio. É censura, é o início de um período meio estranho. Acho que não dá pra falar que ficaram as coisas normais. Mas tem um copo meio cheio, é o seguinte, a quantidade de imbecil que só existia no Twitter. Que vai desaparecer. Vai desaparecer. Existiam inúmeros perfis de idiotas completos que só existiam pra trollar, mas obviamente isso é uma piada, não justifica, blá, 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 blá. Porque agora eu vi assim, eu fui fazer um post, né? Falo, porra, olha que merda, não sei o quê. Aí esses perfis que só existem no Twitter, né? São uma espécie de... Por exemplo, tem as conservadias, as bolsoputas, tem o... são. As bolsoputas? As bolsoputas. Literalmente são prostitutas do Bolsonaro. Ah, é? As bolsoputas conservadoras. Pô, Estão lá, tipo, em polvorosa. Meu Deus! E agora? Não sei o quê. E agora nada. Não fomos nós que geramos isso. O Xandão é cria direta do Bolsonaro. Né? Se você fosse falar do bolsoputismo. Do bolsoputismo. O bolsoputismo seria muito mais bem-vindo, né? Pelo menos cobra no final. Então, assim, os bolsões que ficam aí vindo querer cobrar qualquer coisa da gente, eles geraram isso, eles tinham meios de ação para começar e parar isso, e nós estamos vivendo isso. Volto a falar, eram supostamente 22 milhões de usuários que a gente tinha no Twitter. Se você tirar os fakes e as contas inativas, que muita gente tem conta inativa, eu mesmo tinha 2 contas inativas. Talvez a gente tinha, sei lá, 15 milhões de usuários ativos, dá pra colocar aí, entre 12 a 15 milhões de usuários ativos. Lembrando que tem muito fake, o Twitter é a rede que mais tem fakes, acho que talvez o Instagram hoje tenha ultrapassado e tal. Então, temos aí, vamos dizer, 5, 6% da população brasileira que usava o Twitter, mas eram os 5 a 6% mais bem informados. Tá? Assim, muita gente acompanhava as notícias lá. Por exemplo, o Big Brother Brasil corria por ali, então... É um... Fofocódromo da República. É um fofocódromo da República, exatamente. A verdadeira ágora da República é o Twitter, e é uma ágora do mundo, né? E o Brasil não terá mais essa ágora, por enquanto. Eu não sei se essa decisão vai durar muito tempo. Já não participa do debate global, agora não participa mesmo, assim. Já estava assim à deriva de todas as grandes discussões intelectuais do mundo, agora assim se tirou propositalmente. Assim, uma curiosidade que eu acho que é significativa eu lembro que lá em 2015, 2016... Vira e mexe, tinha algum juizinho de primeira instância cuidando de algum caso esquisito que dava uma ordem para a Anatel e derrubava o WhatsApp, você lembra? Sim. Isso aconteceu repetidas vezes. E era, Nossa, é verdade. Isso acontecia repetidas Caramba, vezes. lembrei agora. Né? Não, mas aconteceu em 2019, 2019 também aconteceu? Sim, não foi tão distante assim não, pô. Houve em 2015 ou 2016 o famoso caso do juiz de Lagarto, que é um nome maravilhoso, né? Que é uma cidade minúscula, o cara derrubado o WhatsApp do Brasil. Né? O cara é juiz da primeira vara, lá em Chique, Bahia. Isso, assim, eu acho que tem o Riso, vou pedir pra você pesquisar aí o caso, o Reinaldo Azevedo falando sobre o caso do juiz de Lagarto que derrubou o WhatsApp, que deve ser no mínimo cômico, porque o Reinaldo Azevedo hoje o Sérgio Moro de Lagarto, quem é o juiz que... Você vê que ele já tava... Sérgio Moro de Lagarto. Mas ele, com o Sérgio Moro ele sempre implicou, né? Não, mas é genérico. Mas não é ele, né? Da BBC. Aí não Ingrid Fagundes, que eu nem sei quem é essa pessoa. E aí o que acontece? O pessoal da esquerda está comemorando, estão aplaudindo, estão dizendo que, olha, essa rede da extrema direita não vai funcionar no Brasil, aqui é Brasil, né? Dando uns gritinhos ridículos, né? Como se outras redes sociais não fizessem os seus, né? Não fossem instrumentos de guerra, enfim, né? Todo mundo sabe disso. O que interessa é assim, como é que o Xandão tomou essa decisão e se essa decisão vai fortalecer ou enfraquecer ele. Eu acho que a gente podia começar a discutir isso, porque na prática ele comprou uma guerra aqui. Né? O Brasil não está sendo bem visto lá fora pelo que está acontecendo, a repercussão lá fora não é boa em nenhum sentido, não tem ninguém, sei lá, a campanha da Kamala Harris não está falando, minha solidariedade, ninguém, tá todo mundo quieto sobre isso, e quem está falando muito mal. E aí eu me pergunto, porque assim, volto a colocar, nas democracias do Ocidente, o Brasil é o primeiro caso. O primeiro caso, assim, a derrubar uma das redes sociais major aí, por conta de uma decisão do judiciário. O paralelo que eu acho que você filma, por isso que eu chamei esse exemplo do juiz lá da primeira vara, do Sergipe, que fazia sei lá o quê, é que essas decisões anteriormente eram tomadas por pessoas que, assim, profundamente desconheciam os mecanismos das redes sociais. Sim. Era lá um juiz idoso de um lugar, sabe, bem isolado, e que achava que não teria tamanhas consequências do que ele estava fazendo. Entende? Nitidamente havia ali um descompasso geracional em termos dessas medidas judiciais com a realidade aplicada do uso das redes sociais. A diferença nesse caso é que se trata da Suprema Corte, entende? Não é um juizinho de chique que fez isso dessa vez. É um juiz, da mais alta instância do nosso país.
e que parece em completo descompasso com o nosso tempo. Porque afeta 10 milhões de pessoas. Não, exato. E afeta também negócios. Muitas empresas se baseavam no Twitter. Eu vou dar só um exemplo agora, tá? Big Brother Brasil está completamente afetado. E aí, naquilo, eu não posso ficar citando outros exemplos desses, senão a gente vai falar, pô, mas calma aí, por que não bloqueou há 10 anos atrás? Né? Mas é verdade, vocês viram o Boninho, né? O Boninho se ofereceu para ajudar o Elon Musk porque o negócio Big Brother depende do Twitter. Completamente. Depende completamente do Twitter. Sem Twitter não há focado pelo Big Brother, não há nada disso. Mas, cara, é muito deprimente a situação de você ter uma Suprema Corte em tamanho descompasso com essa geração, no sentido de, pô, existem outros mecanismos para fazer isso. Tirar uma rede social inteira do ar. Sabe, é como se você cometesse um massacre na cidade para lidar com um roubo de uma padaria, entendeu? Mas essa é a maneira que o Xandão tá resolvendo tudo, pô. Ele tá sempre no exorbitante. Ele prendeu quase 2.000 pessoas lá que foram quebrar as coisas, meteu quase 20 anos de cadeia na galera. Numa veinha que fez velha, cocô lá. Ele não tá assim... Na mesa dele. É completamente desproporcional. E eu, sinceramente, acho que isso vai enfraquecê-lo. Eu tenho certeza. Eu acho que isso vai enfraquecê-lo. E eu vou até um pouco além. Eu vou dizer uma tese muito ousada que eu tenho. Quando é a data da eleição norte-americana? A data exata. Eu acho que é 5 de novembro. Novembro. 5 de novembro. É porque demora muito, né? Porque o que eu acho que vai acontecer, sinceramente? Se ele derrubar o Twitter, o Elon Musk não vai comprar. Porque o Elon Musk não vai agora, você derrubou meu Twitter, agora eu vou fazer o que você está dizendo, lógico, né? Isso é ridículo. Ele tá numa briga que, assim, ele é explícito qual é a posição dele, ele não vai recuar nisso aí, ele não faz esses recuos, e não tem por que ele fazer recuo, porque perder dinheiro, o que ele perde é trocado de pão pra ele. Então, na prática, o que eu acho que ele vai fazer? Ele vai manter, beleza, caiu, e vai esperar a opinião pública pressionar o STF, pressionar o Alexandre de Moraes. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho o seguinte, eu acho que o Alexandre deve ter pensado que o Elon Musk se comporta como outros empresários e que, portanto, atingir o faturamento dele diretamente através da queda do Twitter seria algo que realmente moveria esse empresário. Só que ele não faz noção das proporções do que ele está lidando, entende? Ele está lidando com um dos homens mais poderosos do mundo que toma muitas decisões antieconômicas. Muitas, bem profundas, inclusive. Ele não recentemente deu uma declaração que impacta diretamente... A compra do Twitter já foi uma decisão antieconômica. Foi, mas aquela que ele declarou que iria mudar uma de suas principais companhias de um estado dos Estados Unidos por outra, porque este estado estava aprovando leis de transição de gênero para criança. Sim, é verdade. Isso não é uma decisão econômica. Eu vou transferir minha fábrica de um estado para outro, que obviamente é custoso e antieconômico, por causa de um valor ideológico. Então ele vai perder muitos milhões e milhões de dólares por causa de uma defesa... Ele não está no paradigma que um empresário médio brasileiro que depende do governo. Sim. Entende? Porque o empresariado brasileiro, se o juiz for lá e der uma canetada, isso aqui assusta, porque o empresário brasileiro não tem grandes virtudes, não tem grandes ideias. Eles têm uma elite profundamente medíocre, essa é a realidade. Então, ele deve ter utilizado como régua a nossa elite medíocre para julgar os empresários do exterior. E não é assim que a banda toca no mundo todo. Sim. E agora ele se tornou o ministro do judiciário mais conhecido da face da terra, só que por questões negativas. Mas eu vou um pouco além, que eu acho que é o que vai acontecer. Se ele derruba o Twitter, o Elon Musk não vai recuar. Então, ele só terá duas opções, obviamente. Ou ele vai aceitar, e aí ele vai botar o Twitter de volta, ou ele vai manter o Twitter, aguentar a opinião pública, reclamando, e isso vai passando o tempo. O Xandão. O que acontece? Vem a eleição norte-americana. Se o Trump ganha, a meu ver, a coisa ganha uma nova escala. Porque aí vai o Elon Musk, que é do grupo do vice do Trump, amigo do Trump, fez entrevista com o Trump. Maior doador do Trump. Maior doador do Trump. O que o Elon Musk vai dizer? O Elon Musk vai pedir, minha opinião, que os Estados Unidos façam uma retaliação ao Brasil. Eu também acho. De verdade. Aí, o Estado americano vai entrar nisso aí, basicamente dizendo o seguinte, essa é uma das maiores empresas do mundo, a empresa norte-americana, o cara tá aqui, é do meu grupo, na prática é esse. E tem um país, essa República de Bananas aqui da América do Sul, que acha que pode derrubar a empresa norte-americana. Posso adicionar um negócio à sua tese que ela faz muito sentido? Pesadíssimo. A decisão, ela também é contra o Google e contra a Apple, obrigando eles a retirarem os aplicativos, e contra uma série de empresas que devem conter, de VPN, que devem conter empresas americanas no meio. Então, assim, é um ataque, pra gente entender, a boa relação comercial que existe dos países. É um ataque muito óbvio. Sim, e é um ataque, assim, evado de ilegalidades, é todo ilegal, a gente sabe que o processo é ilegal, e não dá pra você sequer falar, vamos dizer, se eu pensar na relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil,
que você tem agora uma relação normal. Porque a gente pode falar de qualquer coisa dos Estados Unidos. Mas se eles forem entrar na letra fria da lei, eles tratam empresas brasileiras desta maneira. Porque o que o cara tá fazendo aqui, por exemplo, o bloqueio que eles fizeram na conta da Starlink, eu duvido que aconteça uma parada dessa ordem nos Estados Unidos. Porque eu não sei quanto tinha na conta da Starlink, mas ele deve ter levantado milhões ali, ele bloqueou. Cara, isso é uma violência. Ele que pegou, bloqueou, sem uma decisão legal base, sem citar as partes, sem nada, sem direito de defesa, sem nada. Ele foi lá. Isso do ponto de vista da relação bilateral entre os Estados Unidos, isso é um ataque aos Estados Unidos mesmo. Eu tô na tua linha. O longo prazo é muito ruim para Alexandre de Moraes. Eu acho que o curto prazo já é. Porque ele tem que estar ali cerçado, assim, no governo federal defendendo ele inteiro, as esquerdas defendendo ele, a imprensa inteira defendendo ele e o STF defendendo ele o tempo todo. Desses elementos, eu acho que alguns, para mim, estão dados. Eu acho que a esquerda vai defender. Eu não acho que a esquerda vai rachar, eu acho que vai defender e acabou. Sobretudo porque o Twitter é do Elon Musk. Então acho que junta tudo. Não tem a ver com... porque agora é um negócio pessoal. É o próprio Elon Musk. Quer dizer, você viu que o Lula já teve aquele entrevero com o Elon Musk. Por conta lá da Starlink mesmo. Ele falou ontem dele, inclusive, de novo. Então, assim, tem um troço pessoal contra ele. Eu acho que a esquerda fecha. Agora, a imprensa... Eu não sei, eu acho que parte da imprensa vai fechar, mas uma parte da imprensa não vai, porque a imprensa também depende de Twitter. O Twitter é o principal instrumento de trabalho. Os jornalistas todos utilizam, eles são famosos no Twitter, os caras são grandes no Twitter, eles têm perfis grandes. As empresas usam o Twitter para replicar as suas notícias. Há uma economia funcional em relação ao Twitter, da imprensa brasileira, que eu acho que talvez levante umas orelhas da imprensa. E no STF, sinceramente, eu não sei dizer. Não sei como é que tá a composição. Mas tem um negócio aí que eu acho que é interessante da gente pensar, né? Porque assim, qual é a origem disso? A origem disso é uma ideia. A ideia é, o Twitter é um elemento de desestabilização da democracia porque ele é um instrumento usado pela extrema-direita. Essa é a tese fundamental de tudo que aconteceu, certo? Então, quer dizer... Esse instrumento... Você acha que essa é a tese deles ou a tese... Não, eu acho que a tese do Xandão, apoiada pela esquerda. Então a esquerda pensa isso, o Xandão pensa isso. Então assim, como é que a gente controla a democracia da extrema-direita? Cortando deles seus métodos de ação, os seus instrumentos de ação. E o Twitter é o principal, segundo eles, instrumento de ação da extrema-direita. Então assim, se corta o Twitter, a gente barra o modo como a extrema-direita age. Então, assim, aquele papo furado da Internacional fascista e tal, eles compraram essa porcaria dessa tese. Tá todo mundo nessa mesma frequência. Então, eles estão achando que, se eu cortar esse troço aqui, aí a gente consegue neutralizar a tal da extrema-direita internacional e não sei o que. Mas você acha que ele acredita nisso? Eu acho que ele acredita nisso. Porque o Twitter é a rede que a esquerda é mais forte em comparação com a direita. Estrategicamente é uma aberração. É uma aberração o que eles fizeram. Assim, na verdade, quem mais se ferrou foram jornalistas e influenciadores de esquerda. Vou dar um exemplo, o Pedro Doria. Ele tem um canal merda de YouTube. O que o Pedro Doria vai fazer? Nada. Ele não tem o que fazer, nada. Grandes jornalistas fazedores de thread de esquerda estão quebrados. Fofoqueiros, todo o Twitter. Showcase. Nanda Chia vai se matar amanhã. Assim, essa galera acabou. Acabou a vida dela. Eles, e até acho que eles consideram isso, em grande medida, um efeito colateral, assim, da coisa toda. Eu acho que sim. Acho que jornalistas, os left-libs de sempre, o próprio Pedro Doria, esse cara, talvez chiem. Não, mas não é bem assim, então isso é um passo um pouco demais e tal, mas assim... Os muito alinhados não vão. Os muito alinhados não vão, né? Porque eles têm aqueles ICL, aquelas porcaria lá, eles estão achando isso excelente. Estão achando lindo. Entendeu? Eles vão fazer um programa, vão falar disso, olha, agora a internacional fascista, não sei o quê, porque o Elon Musk, eles fazem aquelas ligações esquisitas todas, não, porque o Elon Musk, porque não sei quem, porque não sei o que lá, porque liga o Carluxo com o Elon Musk, com não sei quem... Uma loucura. Mas, Paulo, então, tudo baseado em absolutamente nada. Me parece que assim como não existe vácuo de poder, não existe vácuo de atenção hoje em dia. Então, na desocupação das
da atenção que vai para o Twitter, ela vai para as outras redes sociais, onde a direita é muito mais pesada. Sabe, o Bolsonaro ainda existe no Facebook, ainda existe no Instagram, com bastante força, nos cenários na qual a esquerda é muito mais fraca. Então, basicamente, eles estão entregando público e atenção e consciência para os seus opositores. Ou não, mas talvez o Xandão não entenda desse jeito. Não, talvez ele entenda isso, entenda isso da seguinte maneira, como início. Porque, veja, se ele colocou as outras empresas na mesma decisão, dizendo, a gente vai derrubar o Twitter, mas as empresas que permitirem que utilize por outras vias e tal, também não pode. Então, eu acho que ele está disposto a aumentar a censura. Se ele censurar o Twitter e ele vê que ele pode aumentar a censura, ele vai aumentando a censura. Ele pode derrubar outras redes sociais. Eu tô na sabe que isso não é... Agora, isso é que as outras obedecem às ordens, elas colaboram. O lance, assim, a Meta colabora, o Google colabora. É isso. Então, se eles colaboram... Ele não tem motivo. Porque eu acho que, no fundo, o lance do Xandão... os caras não gostam do Elon Musk, isso é um elemento. O Elon Musk passou a desrespeitar as decisões do Xandão. Ostensivamente e ainda expor as decisões. Exato. E aí isso mexeu demais com ele. A gente já entendeu a natureza do Xandão, ele é ultra vaidoso, ele começou a ser exposto. E ele sempre dobra a aposta. Aí ele começou a dobrar. Ainda é o Elon Musk. Aí você tem toda a esquerda criando uma ideologia que justifique a ideia de que você tomar esse tipo de ação como o Musk como o Xandão tá fazendo, tem como, vamos dizer, como base o combate à extrema-direita, como a esquerda tá falando no próprio Twitter. Então, pro Xandão, acho que as motivações são as mais cruas, de ódio, poder, de manutenção do que ele tá fazendo. Do tipo, meu status não vai ser alterado, não vai ser esse cara que vai fazer isso. Agora, pra esquerda, que ficou batendo palma, eles estão batendo palma assim, ó. Mas a gente tem um plano, né? Temos um plano, né? O Boninho. Musk, vamos conversar. Ó, a melhor maneira de não aumentar a censura é o pessoal dar like na live, tá? Tá vendo? A Maré está pra virar contra o ministro Alexandre. Você vê? O que a Maré que pode virar? Vira um... Ele próprio não tá virando maré nenhuma, porque é um tweet bem anódino, né? A maré está pra virar genericamente, alguém não vai... mas a gente sabe quem, né? Assim, esses caras são assim, né? Vocês imaginam o cara que coloca uma bandeirinha do Brasil, um negócio de máscara e uma vacina ali... Nossa, ainda tem em 2024... campeonato, então você não pode esperar muita coisa. O cara tá em 2020 ainda. Tipo, que vacina? Eu nem sei o que é isso mais. Máscara. Isso aí, com certeza, vai para o plenário do Supremo. E essa é a pergunta que fica. Dizem que ele tomou essa decisão porque ele sabe que ele tem apoio dos ministros da Suprema Corte. Eu considero impensável que ele tivesse tomado essa decisão sem consultar todos os demais. Seria ridículo. Porque acho que é impensável. Ele tomaria essa decisão, ele leva para o plenário e ele cai, ele é humilhado na própria corte. Ele seria muito idiota fazer isso. Muito idiota. O que eu acho que ele podem ter pensado conjuntamente, não isoladamente, tudo bem, você toma essa decisão monocrática, se der errado, a gente vai para o plenário e a gente finge que foi um erro, coletivamente, entendeu? Todo mundo parceiro aqui. Porque faltou um negócio, entendeu? Eu volto atrás. Porque ele pode ter, assim, não é que ele fez de propósito, a gente fica com aqueles analistas conspiratórios. Não, ele botou os próprios erros para eles poderem anular lá na frente. Mas assim, a decisão dele, ela é cheia de coisas para quem quiser anular. Aquilo de incluir, por exemplo, as empresas de VPN. Ora, não é proibido na legislação brasileira você baixar um aplicativo de VPN. Por que ele está proibido o uso desses aplicativos? Nada, assim, ele botou o negócio no meio. É como se ele fizesse assim, tá proibido no meio da decisão você baixar os aplicativos do iFood, do Uber e não sei o quê. Mas então você acabou com essas operações no Brasil. Então ele acabou com umas operações e não há, vamos dizer, base legal para isso. Ele simplesmente tacou ali no meio. Ele também está obrigando a Apple e a Google a tomarem medidas que, vejam só que perigoso. A Apple e a Google têm relações institucionais no mundo inteiro com o X. Se a gente botar que deve ter mais de 1 bilhão de usuário ali, eles estão falando de aplicativos que são baixados por centenas de milhões ou bilhões de pessoas. Não tem sentido, quando a gente olha essa confusão toda, eles estabelecerem um novo padrão de relação entre essas próprias empresas que são empresas globais. Então, aqui no Brasil, eu obedeci lá. Por causa de um juiz. De um juiz num paísinho. E outra coisa que tem, prender o cara do Telegram lá na França, e aconteceu isso agora no Brasil. O Departamento de Estado, que o cara do Telegram, obviamente, ele é russo, né? Ele é uma coisa do Putin e tal. Agora, tá dado aí um precedente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai ficar olhando isso numa boa.
Exatamente. Eles vão ficar olhando, assim, foi estabelecido um novíssimo precedente. E tem uma coisa, você sabe quem aplaudiu isso, né? A China já mandou um recado. É isso que eu ia falar. O Brasil está tomando medidas que... E isso é muito curioso, porque, né, obviamente, o Xandão não está com os chineses, né? Nada a ver, mas ele está tomando medidas de um país que está saindo da órbita dos Estados Unidos. Sim. Só que sem condições, porque a China tem exército, tem meios econômicos gigantes. O Brasil não tem nada. O Brasil é um país frágil. Está muito fragilizado. A gente não tem defesa de direito, a economia está tão complicada. Como é que vai sustentar isso se vier uma retaliação de Estado? Uma coisa que afete o país. Aí eles vão comprar e continuar afetando. Aí eu acho que até o próprio Lula ele vai chegar. Calma aí, deixa aí, libera esse negócio. Se a coisa escalar, né? A tendência é ele ficando cada vez mais sozinho, né? Porque assim, os caras, é aquilo que o Ian falou agora há pouco. Mas só escala se o Trump ganhar também, né? Só a Kamala esquece. Sim. Será que esquece? Eu acho. Não sei. Por causa do... É que assim, a gente tá falando o seguinte, o modelo... Cara, Que é só o X. ó, eu vou dar uma de, sei lá, desses caras meio de Twitter nacionalistas. Pra mim é óbvio que todas as redes sociais são armas de guerra híbrida dos Estados Unidos e são meios dos Estados Unidos participarem ativamente da democracia Sim. dos outros países. Basicamente, a democracia dos outros países acontece através de empresas americanas. Correto. Fato dado. Fato dado. Você tá basicamente afastando, vamos dizer, uma capacidade muito grande do Departamento de Estado dos Estados Unidos de atuar não só aqui, como se abre um precedente aqui em outros lugares. Mas aí eu acho que tem um ponto, que seria uma objeção a isso, que é o seguinte, os Estados Unidos têm outras redes sociais. Na realidade, todas as grandes redes sociais são americanas, né? Exceto TikTok. E, exceto o quê? TikTok, né? O TikTok é chinês, Que é o Telegram chinês. também, o Telegram é pequeno. O ponto é o seguinte, eles têm isso, mas eles também têm uma briga interna. Eles também têm uma guerra civil, eles também têm uma disputa de poder interna. E nessa disputa de poder, o alinhamento do Musk é muito explícito. Ele tem um alinhamento com o bloco do Trump. Sim. Então, talvez o enfraquecimento do Twitter no Brasil e em nível global não seja visto como um problema, seja visto como uma maneira de enfraquecer o Musk, utilizando... Você tem toda outra paleta de redes sociais para fazer guerra híbrida, para intervir, para fazer uma série de coisas. Você pode sacrificar um braço seu, olhando para a guerra interna, tentar enfraquecer o Musk, colocá-lo numa situação, enfim, paradoxal, entendeu? E até imaginando que no futuro ele venda o Twitter. Eu também não é impossível que no futuro ele venda. Ele também é visto assim, dessa maneira? Lógico, não. O Musk é visto como o maior nome da direita no mundo. Maior do que o Trump. Ele é muito ostensivamente. Porque o Musk participa de debates no mundo inteiro. O Trump não. O Trump é super Estados Unidos só. O que acontece... Tem algumas coisas que são, vamos dizer, que vão gerando as confusões. Por exemplo, a Starlink, o Google é sócio da Starlink. Esses caras são, por exemplo, o principal investidor amigo do Trump, que é o cara que botou o vice do... Amigo do Musk, que colocou o vice do Trump, é o Peter Thiel. Peter Thiel é parceiro da Google e do Facebook em outras... Todo mundo é meio amarrado. E a galera da tecnologia nessas eleições não tá dividida assim. Inclusive dizem que o próprio Mark Zuckerberg tá pendendo... Agora, pro Trump, não sei se vocês viram que vazou uma série de coisas sobre o Facebook, também anti-Trump, e o Trump tá lá, e aí? E o Zuckerberg vai ter que fazer um meia-culpa, mais ou menos o que aconteceu com o Twitter. Então tá rolando uma vibe nos Estados Unidos agora, em que o próprio universo da tecnologia tá vendo que eles foram muito pro lado de lá, e eles estão numa... correção de percurso. Eu também acho, uma correção de rota. Eu não sei, sabe? E assim, são empresas todas que elas atuam em conjunto. Todo mundo tá naquela vibe, ninguém solta a mão de ninguém. Não aqui no caso brasileiro. No caso brasileiro tá meio que assim, se fudeu e tirou o pé. E eu sei disso que eu conversei com gente que trabalha com lobby das outras empresas, né? Só que a gente já conversou com esses caras, e esses caras na prática, eles usam a gente também e dane-se. Então, é meio que... É literalmente... todo mundo é mercenário nesse jogo. Não tem muito, mas assim, eu voltando para essa preocupação, vocês não acham que o que acontece aqui não é o grande precedente para essa discussão ficar mundial, o Brasil virar um caso mundial, e isso não afeta a campanha do Trump muito positivamente? Acho. Também, bastante. Inclusive, eu vi alguns empresários americanos e eu acho que pessoas ligadas ao próprio Musk fazendo um ataque ao Brasil, nem só ao Xandão, ao Brasil, nessa polêmica de que o Brasil não é um lugar seguro para se investir. Não sei se vocês viram esses tweets. Não, que não haveria segurança jurídica, então as pessoas não deveriam comprar títulos da dívida brasileira, que investidores não podem pensar no Brasil como um lugar para colocar o seu dinheiro, etc. Eu vi vários posts de empresários americanos nesse sentido, que são apoiadores do Musk se mobilizando.
Então, assim, existe uma vontade ali por parte de alguma parte do público americano de criar uma imagem agora bastante negativa do Brasil do ponto de vista de instabilidade, insegurança, etc., de que é uma ditadura, essas coisas todas. Não, é um alinhamento com a China, é um alinhamento com quem está fora da órbita norte-americana. E essas coisas de fato afetam o Brasil, porque, sabe, é como nem ações na Bolsa de Valores de uma determinada companhia, é muito mais a projeção de expectativa de valor sobre a realidade do que a realidade dos fatos em si, entende? Se um país tem uma imagem muito negativa, ele tem menos investimento. Meio aquele papo da nota da financeira lá, nota de Standard Poor's e não sei o que. Abaixou a nota, fica aquele negócio, porque abaixou a nota do Brasil e tal. É meio isso que está acontecendo nesse Só que momento, através do Twitter agora. Sim. Mas o risco político do Brasil nessas agências de rating, o risco político disparou. Então já está acontecendo. Isso é uma consequência prática movida por quê? Por um setor da sociedade americana. Porque assim, você imagina que assim, na cabeça de um americano médio, assim, não precisa ser um gênio. Isso é uma loucura. Um juiz, fala assim, não vai ter mais esse negócio aqui. Pau, assina um documento. Sim, se pra gente aqui já é estranho, menos pra esquerda, obviamente, mas assim, é um ataque muito frontal à liberdade de expressão. Muito frontal. Cara, não é um negócio bobo, não é um negócio... Não é assim... É aquele negócio assim... Eu até vi um cara comentando no Twitter assim... isso aí começou com o Monark. A gente pode até talvez puxar esse fio. Começou com um cara, agora pegou todo mundo. E assim, a tendência é que esse negócio vai escalando. Porque se não tem controle, se o cara faz o que ele quer, daqui a pouco ele, se migrar alguma coisa pra Meta lá, pro Threads, lá ele vai lá e pum, também não vai ter esse Threads agora. Aí ele vai, não vai ter esse agora. E aí ele vai cortando tudo. Mas acho que se não colaborar é exatamente isso que ele vai querer fazer. Não é? Porque assim, não tem recuo. Ele vai ficar indo cada vez mais. E tem um detalhe sobre a ausência de previsão legal. O que eu imagino que o Alexandre de Moraes e as pessoas que pensam como ele argumentariam, porque assim, ele não é um idiota, ele é um jurista importante, é dizer basicamente o seguinte: esse é um setor que ainda não tem previsão legal de quase nada. E é um fato, a internet é uma coisa muito nova, não existem as leis devidas para disciplinar esse setor da realidade. Então o que o STF está fazendo, e é a pretensão deles, é criar isso. Eles estão criando uma jurisprudência para depois tentar converter essa jurisprudência em força de lei e tornar o caso brasileiro um caso de fato exemplar no mundo inteiro. Eles querem isso. Tornar o caso brasileiro um caso exemplar para os outros países do mundo seguirem. Exatamente. Ele tem a tese do Xandão. O Xandão só está se tornando professor para ele ter uma tese. Sobre isso. E a tese, muita gente criticou assim, a tese meio sem pé nem cabeça, mas é a base disso. E o Reinaldo Azevedo comemora. O mundo tem que ver como aqui a gente derrotou a extrema-direita aqui, o ódio. Ele fica falando daquele jeitão. Mas acho que acho que a grande ambição dos caras é essa. Mas aí é que tá, porque pra mim aí tem um descompasso entre a ambição que eles querem e o que está de fato acontecendo. Porque veja, eles querem que o Brasil seja uma espécie de farol de uma democracia rígida, forte, que consegue combater o ódio nas redes sociais. E que isso seja... Então, mas você... Essa sua risada tem tudo a ver com o comentário que eu vou fazer. Mas é que é verdade. Essa risada tem tudo a ver com o comentário. Só que, veja, a gente não é a Alemanha, nem a Inglaterra. Nós não estamos no centro do debate mundial. Então, quando a gente derruba uma rede social, parece muito mais o Irã tomando a decisão, lógico, a Venezuela tomando a decisão, a China tomando a decisão, do que esses países. Então, não é nada certo. Ocidente, exatamente. Né? Um país ocidental. Não é nada certo que isso vai ser recepcionado pelos grandes países ocidentais. Não, ao contrário. Os Estados Unidos pode criar uma situação em torno do nosso caso para dizer que é uma república de bananas, que os caras não têm nenhuma seriedade com a lei e tudo mais. E aí a gente vai se dar muito mal. Porque nós não temos cacife para disputar isso em termos de política externa se o Estado americano entrar nisso aí. Aí o Ocidente todo, vocês acham que vocês estão aqui fazendo algum farol pra França? Não, acho que não. Como é que o Brasil tá com o Ocidente, se o jogo é esse? A situação do Brasil com o Ocidente tá ridícula. Com a Europa tá ridícula. Ele é visto Zelensky, exatamente. Pró-Rússia. O jogo ele tá com quem no jogo da Ucrânia, que é o lance que interessa pro Ocidente? Ele tá com a Rússia, então ele... mas assim, eu acho que é a tese que esses caras trabalham. Eles trabalham com a ideia de que eles inspiraram um negócio e pensa assim,
eles estão alinhados com o bloco da China. O bloco da China falaria o seguinte, ora, veja só, Ocidente, o exemplo que nós estamos dando através dos nossos amigos do Brasil, porque vocês nos inspiram através dos nossos amigos do Brasil. E aí o Brasil joga... Para o Lula, sim, mas pro Xandão, não. Porque Pro tem Lula, uma diferença ideológica. Sim. Que essa turma, Xandão, Reinaldo, eles ficam olhando... Eles não estão Pro olhando a China, Ocidente, eles total. olham a Europa. Sim. Só que eles estão caindo em outro lugar. Sim. E aí tem agora tem um ponto que a gente pode falar, pô, mas tem coisas estranhas acontecendo. O que está acontecendo agora na Inglaterra e na França é anormal. É anormal. Outra coisa, a AfD na Alemanha acabou de ganhar... Foi a Saxônia, ela ganhou uma região importante. Bem importante. E os caras estão falando, meu Deus, a extrema-direita, não sei o quê. Vai ter um clima meio estranho no ar. Na Inglaterra estão prendendo as pessoas por postagem em rede social. Sim, já faz um tempinho. Não, mas agora sim, agora tá bem xandônico na Inglaterra. Tá muito. E- Nossa, aquela prisão do sujeito que fez um comentário de tweet. Sim. Pegou 2 anos de cadeia por um tweet, uma piadinha, mano. Umas coisas absurdas. E aí, assim, as coisas estão saindo muito do prumo, e aí o Brasil tá tipo, ó, veja só, nós temos um precedente aqui em como resolver esse assunto, que é um presidente autoritário, mas é a primeira vez que uma coisa dessa natureza acontece. Então, Você acha que não tem chance nenhuma de ser blefe e não rolar? não, a Nessas Anatel já 24 acabou de horas. divulgar, aliás, deixa eu passar aqui pro Riso, a Anatel acabou de mandar o ofício já. Cara, o que eu acho que assim, tá vendo, devido à emergência da internet e a inclusão de Caramba, a única rede social que eu tenho alguns seguidores vai cair. e Pô, devido que a saco! Não faz nada, só tem o Twitter lá, meu Twitter. A única coisa que eu gosto de fazer, pô. Mas veja só, devido à emergência da internet, de milhões de pessoas ascendendo a participação no debate público como formadores de opinião, em alguma medida, o que não era a realidade anteriormente, porque a formação da opinião pública só se dava Lógico. pelos literatos, pessoas que escreviam e pensavam e tal, a política se transformou radicalmente. A verdade é essa. Então, os quadros, o popularismo emergiu de todos os lados, em todos os lugares. E, por consequente, eu acho que os países que tomaram uma atitude paternalista com relação às suas populações, estava mencionando isso que é o caso da China, sabe? A política chinesa é muito inspirada pela doutrina de Confúcio. A doutrina de Confúcio é trate o povo como crianças. Entende? Porque existe uma elite burocrática aqui, que é a elite da razão, e o povo é um bando de crianças que precisam ser cuidadas com muito amor, com muita atenção, e sem levar muito a sério, porque são crianças, entende? E essa é a doutrina, assim que eles tratam a população deles. Por isso eles são muito autoritários, porque eles acham, sabe, completamente diferente da doutrina ocidental, que qual é? A liberdade de expressão, porque cada indivíduo é dotado de razão e capaz de contribuir para a sociedade como um todo, através da disponibilidade do seu conhecimento individual e singular, da qual não participa a totalidade da sociedade, contribuir para a grande construção do conhecimento, e toda essa coisa liberal de séculos que a gente foi treinado na escola. Né? E me parece que a corrente, digamos, contrária, a corrente autoritária de tratar a população como crianças, é a corrente que está triunfando nesse momento no mundo. Triunfando visivelmente. Assim, porque vários países estão se utilizando de medidas autoritárias para empurrar a goela abaixo avanços, sabe, De controle. de controle, mas não só de controle, avanços econômicos que dão resultado. Entende? Passar por cima de direitos individuais para realizar construções comerciais necessárias, de industrialização, etc. Sabe, expropriar expropriar bens da população, ter terrenos para construir viadutos, e esse tipo de coisa que a China faz o tempo todo. Se tem uma população em determinado bairro, ele vai lá, expropria tudo, toma e passa lá uma avenida necessária por cima. Bem, essa é a corrente, digamos assim, um aceleracionismo do progresso, entende? Que tem vencido em termos numéricos no mundo. Não, demais, verdade. E essa corrente está está avançando devido à emergência da internet e do fato de que, com todas as pessoas novas contribuindo para o debate público, não ocorreu o que talvez os iluministas pensassem, sabe? Com mais posições singulares de perspectiva, nós vamos alcançar uma idade da razão, sabe? Os debates serão muito bem mais articulados devido à proveniência de... As pessoas estão botando calmação, né? Eu acho realmente que isso não está acontecendo. Então, porque o que se pensava o quê? A verdade é como um objeto que, iluminada por diferentes ângulos de visão, que agora a sociedade como um todo poderá contribuir, nos fornecerá um objeto mais claro. E, bem, não é isso que ocorre. Definitivamente não é isso que ocorre.